Salve galera! Vamos continuar aqui o nosso módulo de introdução à química. E a gente vai ver hoje, galera, de forma bem básica, o gráfico de mudança de estado físico. Então, cada tipo de substância pura que existe na natureza, como água, etanol, naftaleno, cloreto de sódio, entre outros, elas têm o quê? O seu próprio gráfico de mudança de estado físico, devido elas possuírem o quê? Ponto de fusão e de ebulição diferentes. Então, cada substância possui o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. E devido a isso, elas vão ter o quê? Gráficos de mudança de estado específicos. Mas o que é o ponto de fusão e o que é o ponto de ebulição? O ponto de fusão é a temperatura exata que uma substância passa do estado sólido para o líquido ou vice-versa. Então, o ponto de fusão, galera, existe uma temperatura que cada substância tem que vai fazer lá o quê? Mudar de estado físico, mudar do estado sólido para o líquido, quando a gente está aquecendo aquela substância, ou do líquido para o sólido, quando a gente está resfriando aquela substância. E aí isso a gente chama de ponto de fusão. Já o ponto de ebulição é a temperatura exata que uma substância passa do líquido para o gasoso ou vice-versa. Então, existem também umas temperaturas específicas para as substâncias que vai fazer ela passar do estado líquido para o gasoso quando a gente está aquecendo ela, ou do gasoso para o líquido quando a gente está resfriando ela. E esses dois pontos vão estar o quê? No gráfico de mudança de estado, tá bom? Então vamos ver aqui. Eu trouxe aqui, galera, o gráfico de mudança de estado físico básico para todas as substâncias. Então, para água tem um, para etanol tem outros, mas todos eles vão ter essa cara específica aqui. Eu vou mostrar de forma geral como é mais ou menos isso. Então, os fatores que vão estar no gráfico, galera, são a temperatura e o tempo, tá? É claro que na química a gente sabe que a pressão influencia muito, mas em tese a gente sempre trabalha na química com pressão normal, que é de 1 atmosfera, tá bom? 1 atm. Então vamos lá, vamos imaginar que tem uma substância X. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês é o que? É de aquecimento, quando eu estou aquecendo a substância. O de resfriamento é exatamente esse gráfico ao contrário, tá bom? Então vamos dizer que a gente tem uma substância X qualquer aí. A gente pega ela inicialmente no estado sólido. A gente pega essa substância no estado sólido e começa o que? A aquecer ela. Antes dela chegar no seu ponto de fusão, ela só tem o que? Só tem estado sólido. A gente vai aquecendo, aquecendo, a temperatura vai aumentando, o tempo vai passando, e vai chegar a um certo tempo que ela vai chegar na temperatura exata do seu ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, no caso aqui do aquecimento. Então, beleza, quando ela chega nesse ponto de fusão, nessa temperatura específica, o que vai acontecer? Por um certo tempo, galera, a temperatura vai ficar constante, não vai variar, e a gente vai ter os dois estados físicos coexistindo. Então, aquela substância vai estar tanto no estado sólido quanto no estado líquido por um certo tempo, tá? A temperatura fica constante, por um certo tempo isso acontece. Isso vai acontecer até que todo o estado sólido passe para o estado líquido. Quando isso acontece, de novo a temperatura começa a crescer, crescer, crescer. Aqui a gente só tem o que? Estado líquido. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até que a gente chega no seu ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura no qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso quando a gente está aquecendo, tá bom? Então, beleza, chegou exatamente no seu ponto de ebulição. E o que, que vai acontecer, galera? De novo, a mesma coisa que aconteceu aqui. Por um certo momento, vai coexistir o estado líquido e o estado gasoso daquela substância e a temperatura vai ficar constante. Aí, beleza, isso vai acontecer até que todo o estado líquido se transforme no estado gasoso. Aconteceu isso de novo, a temperatura começa a subir e assim vai. E daqui em diante a gente só tem a substância no estado gasoso da matéria. Então esse é o gráfico de mudança de estado físico, as características básicas que vocês têm que saber. Uma coisa importante que é campeão de questão de prova é isso aqui, galera. Esses dois pontos aqui, o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Há muitas questões elas vão dar para vocês a temperatura exata do ponto de fusão e de ebulição e vão perguntar assim, qual o estado físico que existe? É o estado sólido, é o estado líquido, é os dois, o que que é? Sempre que for exatamente num ponto de fusão, você vai dizer que existem os dois estados da matéria. Sempre que for exatamente num ponto de ebulição, você vai dizer que existem os dois estados físicos da matéria, líquido e gasoso e sólido e líquido, tá bom? Isso sempre cai, é uma coisa besta, mas tem aluno que é, tá bom? Então tome cuidado com isso. Então, meus amigos, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.